Bom dia, terça-feira, 12 de setembro, título da lição, O Grande Conflito nas Cartas de Paulo. Porque Paulo emprega o tipo de ilustração utilizado em Efésios 6, do 10 ao 20. Compare com Romanos 13, 11 a 14, 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8 e 2 Coríntios 10, 3 ao 6. Após a leitura dos textos, percebemos que Paulo empregava a linguagem militar e ilustrações, convidando os crentes a imitarem o exemplo dos soldados. Nós estamos num grande conflito, uma terrível batalha, e Cristo lidera os exércitos de luz em direção a um grande dia de vitória. Ao reunir os empregos que Paulo fez do simbolismo militar, notamos que ele entendia que o conflito entre o bem e o mal é uma guerra cósmica de longa duração. E ao determinar o uso de toda a armadura de Deus, Paulo fez menção a uma passagem paralela em Isaías 59, 16 a 17, que diz, Deus falando de si mesmo, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se da justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Alguns consideram que essa passagem tenha sido a provável fonte da figura empregada por Paulo em Efésios 6, do 10 ao 20. Outros destacam o conhecimento que Paulo tinha da armadura utilizada pelos soldados romanos, pois ele mesmo esteve várias vezes encarcerado e conhecia muito bem esse equipamento. A armadura é de Deus, pois é Ele quem proporciona cada parte que a compõe. Pede que nos vistamos com ela e lutemos corajosamente na batalha. Seríamos incapazes de permanecer firmes com qualquer outra armadura que não fora a divina. Quem preparou a armadura garante a sua eficácia. Se o nosso conflito fosse com homens apenas, a necessidade de uma armadura espiritual não seria tão evidente. Mas temos que nos enfrentar com os estratagemas e as sutilezas do diabo. As tentações que Cristo sofreu revelam quão sutil é o método do inimigo, sempre dirigido aos pontos mais fracos da natureza humana. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. É muito mais fácil enfrentar um inimigo declarado do que aquele que se oculta após o engano. A armadura de Deus está feita para defender precisamente contra esse tipo de ataques cheios de astúcia que, de outra maneira, destruiriam o combatente cristão. Quando colocarmos toda a armadura de Deus, estaremos bem preparados para entender o papel central do conflito cósmico, mas também deveremos permanecer firmes na promessa de participarmos da vitória final de Cristo. Você já está convocado para a batalha. Vista-se da armadura de Deus e a vitória será sempre certa. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.